primeira vez também, sejam bem-vindos e bem-vindas. Toda terça e quinta nós estamos aqui reunidos. Somente a última quinta-feira do mês que o centro não vai abrir ao público, né? Porque nós tivemos uma orientação da espiritualidade que a partir do mês passado, toda a última quinta-feira do mês, nós vamos reunir os voluntários, os trabalhadores, para que a gente também possa cuidar da gente, né? Então, na última quinta-feira, aí ficou determinada a última quinta-feira do mês, onde nós vamos estar aqui, mas porque, né, o passista precisa ser cuidado, o nosso irmão que precisa, a gente que às vezes precisa passar ali um passe, às vezes um tratamento espiritual, às vezes sentar um pouquinho, ouvir uma palestra. Então a gente precisa desse momento. E aí ficou a última quinta-feira, né? Eu vou começar a divulgar nas redes sociais do centro, né? Eu não divulguei hoje, porque às vezes você põe assim, a última quinta-feira, e eu confesso que o pessoal não lê. O pessoal já acha que é a quinta-feira, e aí ninguém vê, ninguém vem. Então a gente tem que ir devagarzinho. Por exemplo, eu postei terça-feira, vamos abrir, feriado e tal, mas tem muita gente que achou que não ia funcionar, né? Então assim, por isso que agora eu vou começar devagarzinho, porque muitas pessoas não leem o que escreve, e às vezes não lê nem a imagem que a gente publica lá, tipo, sábado, dia 13 de julho, isso é verdade, né? Sábado, dia 13, depois de amanhã, vamos abrir o centro para o mesmo trabalho, passe, tratamento, aí vai ter a palestra, a psicografia. O centro abre às 10 horas da manhã, está escrito lá no cartaz. Aí a gente vê a pergunta lá embaixo assim, o centro vai abrir que horas? Né? Entendeu? Porque a pessoa ela já viu sábado, dia 13, pronto, ela já não leu, né? Isso é normal, não é de um, de dois, muitas pessoas, por isso que eu vou devagarzinho, até que a pessoa consiga entender, né, que então a última quinta-feira do mês a gente não vai abrir ao público, mas é somente para esse motivo, para que a gente possa ter um momentinho nosso também. Não que nós não somos cuidados durante o trabalho, isso nós somos, pode ter certeza disso, mas é aquele momento nosso também, da gente sentar um pouquinho, né, da gente poder até fazer uma reunião do grupo. Então isso é muito importante. Tá bom? Então, toda terça e quinta nós estamos aqui. Terças-feiras, nossa reunião das Mães de Luz. Mães de Luz, o objetivo é acolher mães, pais, mas também aberto a todos, aonde a gente fala um pouco sobre o luto, né? Para que o luto não se transforme em sofrimento. Esse é o objetivo, né? O luto, porque o luto dói, né? Não é fácil, nós sabemos, aqui são várias mães, avós, né, esposo, esposa, e a gente sabe que quando acontece essa separação física, é aquele momento que nós precisamos cuidar um pouquinho, entender, para que isso não vire um sofrimento grande, e esse sofrimento, se não tratado, se não cuidado, não só tratado, inclusive, às vezes, na doutrina espírita, mas às vezes até tratado aí com uma terapia, tratado no começo, até o uso aí de medicamentos, medicamentos desde que receitados pelo especialista, que é o médico, né? Que a gente vai muito para Dr. Google, né? Só que nesse caso, a gente tem que ir no caminho certo. Os especialistas, os médicos, a doutrina espírita, tudo aquilo que vem para poder nos ajudar, para a gente poder dizer assim, é possível continuar caminhando, né? É possível. Vai ter aquele dia que nós vamos sorrir e vai ter aquele dia que a lágrimazinha ela vai descer, mas aí é aquela hora que a gente diz assim, não é o sofrimento,
não é mais o desespero, não é mais aquela dor insuportável, mas é a lágrima da nossa saudade. E essa lágrima, eu vou ser sincero, ela vai existir todos os dias, mais ou menos, né? Tem dia que ela não existe. Eu quero dizer que ela vai existir aí até o dia do nosso reencontro. Então, nós vamos ter esses momentos. Só não entrar nesse estado de depressão, de ansiedade. Conheci pessoas que pensou em suicídio quando passou pelo luto. Conheci, entendeu? Então, é isso que a doutrina ela vem também para nos ajudar. Tá? Nas quintas-feiras, nós temos umas... Eu nunca chamo isso aqui de palestra, eu chamo de conversa. Porque conversa é aqui, eu sento aqui, a gente fala, quem está aí pergunta, fala, participa, põe para fora o que está sentindo, tira a sua dúvida. Às vezes a gente até sai do assunto, depois a gente volta também, não tem problema, né? Porque isso aqui, eu acho que é esse momento, é um momento da gente, por isso que eu chamo de conversa, né? Eu sempre proponho conversa do que palestra. E na quinta a gente fala um pouquinho mais da doutrina. Sábado, agora dia 13, a palestra nossa não vai ser feita por mim, vai ser feita pelo nosso irmão aí, que é o Antônio Carlos. Ele vai falar sobre família corpórea e a família espiritual, né? Entendeu? A gente vai entendendo algo um pouquinho mais sobre isso. Então, ele vai estar fazendo essa palestra para a gente. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí das algumas doenças, por que nós adoecemos, né? As enfermidades elas estão muito ligadas mais à parte espiritual do que ao físico, né? Mas André, a doutrina espírita ela diz assim pra gente que a maioria das nossas enfermidades elas vêm de um cunho espiritual. Nós temos, não é um problema, mas nós temos algo de que já tivemos vidas passadas, né? Já tivemos vidas passadas. Há uma palestra do Divaldo, do Chico, onde eles fazem até uma certa analogia de algumas enfermidades, porém eu digo assim, a doutrina espírita ela é uma ciência, mas não é uma ciência exata. O que é isso, André? Não é 2 mais 2 são 4. Porque nessa palestra ele diz assim pra gente, por exemplo, quem desencarnou na vida passada no suicídio com um tiro na cabeça, na próxima reencarnação vem e tem problemas mentais. A pessoa que se suicidou com um enforcado, na próxima vida ela vem com problema aqui, garganta, respiratório, né? Essas coisas. A pessoa que suicidou com um tiro no coração, etc. e tal. Na próxima vida ela vem com problemas cardíacos, tal, não sei o quê. Aí, aonde nós temos que cuidar? Então ele falou que quem se suicidou com um tiro no coração e tal, vem na outra vida com problema cardíaco. Ok, aí o cidadão que toma hoje remédio para pressão alta, que tem problema de coração, a gente na outra vida se suicidou, entendeu? E não quer dizer que todo mundo passou por isso ou aconteceu isso. Então é isso que nós precisamos entender. Mas na grande verdade, nós adoecemos muito até em função da gente não cuidar do nosso espírito. Da gente não cuidar dele. E aí adoece, né? O corpo físico, ele responde. Então você vai guardando, né? Por exemplo, aquela pessoa que ela é negativa. Ela é negativa. Nada para ela tá bom. Ela reclama de tudo. Ela não dá um sorriso. Ela não esboa. Às vezes, assim, eu conheço várias pessoas, então você vira e fala assim, hoje eu fiz isso. Nossa, mas vê se na próxima vez não faz muito. Que sobra, perde. Eu fiz isso. Nossa, mas fez tão pouco. Então você fala assim,
Mas rapaz, se eu fiz, foi muito. Se eu diminuir, foi pouco. Se eu não trouxe também, por que você não trouxe? Você está entendendo? Então tem gente que ela é assim, eu digo, ela é amargurada na vida. E aí ela reclama. Só que isso, infelizmente, o seu corpo físico vai chegando uma hora que ele vai refletir. Começa, veja bem, começa com as insônias à noite. Aí não quer dizer que, então eu não durmo porque eu sou uma pessoa negativa. Não, calma. A gente precisa buscar, né? Mas é cuidar do espírito. Se você estiver em paz, totalmente em paz, você vai dormir. Essa é a verdade. Desculpa, mas é. Mas aí você deita. Um negocinho simples. Hoje é dia 10, 11. Hoje é 11. Não é 12. Aí você deita. Aí você fala assim, meu Deus, amanhã eu tenho um boleto vencendo e eu ainda estou fartando um troquinho para completar aquele dia. Você não dorme. Você não consegue dormir. Sua cabeça você fica, você vai, você pensa, você vem, aí você olha a hora e tal. Quando você vê, o dia já está clareando, a janela já está iluminando. Aí você fala, eu não dormi. Então são essas preocupações, elas acontecem isso. Então muitas das enfermidades, elas são criadas na nossa mente. Mas André, é simples, pode fazer um teste. Mas vamos fazer o teste primeiro pelo lado bom. Você acorda amanhã, sexta, é que amanhã é sexta, né? Sexta é aquele famoso dia que todo mundo põe, né? Sextou, e isso, e aquilo e tal. Mas se você acordar amanhã, virar e falar assim, independente se está chovendo, se tem sol, se não tem, você virar e falar assim, que dia gostoso. Obrigado, né? Você já começa agradecendo, né, a Deus, agradecendo a Jesus, que você fala assim, eu abri os meus olhos, obrigado. Eu vi esses dias, eu recebi, até eu vou ler, eu achei, às vezes o pessoal manda umas coisinhas, mas essa eu vou ler porque eu achei até interessante, era assim, ó, rapidinho eu acho. Como é bom abrir os olhos e poder compartilhar tudo, poder respirar e sentir a vida. Aí ó, imagina você iniciar o seu dia de manhã e falar assim, como é bom. Como é bom. Graças a Deus. O seu dia, ele é diferente. Agora, se você amanheceu, se você já olhar e falar assim, nossa, que dia chato. Meu Deus. Eu não queria nem levantar da cama. Que preguiça. Nossa, que coisa ruim. Aí a sua mente, ela já começa a trabalhar, os pensamentos, ele já começa a mudar para outro lado. Que coisa ruim. Que coisa chata. Aí você vai indo. Então, os seus pensamentos vai trabalhando. Hoje eu já não quero ver fulano, hoje eu não quero ver ciclano, hoje eu não quero ver para ninguém, hoje eu não estou para ninguém. Você já começou desse jeito. Você imagina como que você vai chegar no final do dia? Vamos falar de fisicamente. Você vai chegar bem, aí você sai para trabalhar, ou mesmo que não trabalhe, mas trabalhe em casa, né? Eu sempre digo isso. Às vezes a pessoa ela não tem o seu serviço, vamos chamar de empresa, enfim, mas em casa se trabalha bacana, né? E aliás em casa não tem férias, né? A empresa ainda tem férias ali, quando vence o ano, tira as férias. Em casa não, filho. Em casa vira e vira, não adianta. Então assim, aí imagina como que você vai chegar em casa, como é que vai ser o final da noite, como vai estar o seu humor, como que você vai estar tratando as pessoas que estão ao seu redor. Você vai vendo que uma coisa ela vai influenciando. Aí começa uma vez hoje, amanhã, depois da manhã, e isso vai só somatizando. Ao longo de alguns dias, o nosso corpo, ele responde. Você vê? Não, é ele.
É o Renan, tô dando tchau pra ele lá. O seu já dei tchau. Então assim, ao longo dos dias, o nosso corpo responde. Pensamento é energia. Isso é uma coisa que nós precisamos entender. Por isso que Chico, a doutrina espírita, né, sempre falou para a gente, né, bons pensamentos, boas companhias espirituais. Pensamento menos bom, as suas companhias não é. E isso vai causando desequilíbrio. Desequilíbrio. Não consegue ver, fala assim, que dia gostoso. Gostoso nada, gostoso para você, que isso, que aquilo, que tá. Aí você fala assim, então chega uma hora e cada organismo responde de uma maneira. Então assim, a maioria das nossas enfermidades, elas vêm de um cunho espiritual, não só dessa vida, vida passada. Por isso que é importante quando a gente fala, a gente evoluir, acertar algumas coisas, né? Quer ver coisas que faz mal? Rancor. Fulano fez isso para mim. Aí o primeiro sentimento que você tem é raiva. Você fala assim, eu tenho raiva. Aí quando já vem esse sentimento de raiva, ele já vem acompanhado de outras coisas. A raiva vem acompanhada ali de ódio. Você não quer ver o bem dele. Se alegra se falar que algo que não foi bom aconteceu com ele, você vai até se alegrar. A gente sabe que existem pessoas assim. O pessoal fala assim, nossa, fulano lá adoeceu. Tá bem, tá vendo? Tá pagando. Ainda fala assim. Nós tivemos exemplo agora dos nossos irmãos lá do sul. Eu ouvi comentários que eu falei, eu não acredito que eu estou lendo isso. O cidadão dizia assim, não, estão pagando, porque os que fizeram, aí botaram até política em meio, os negócios que eu falo assim, Jesus amado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o cidadão descreve, bem feito, tem que fazer isso, fazer aquilo. Você imagina um homem desse, o que está, o sentimento que está ali dentro. Então, esses sentimentos, né, essa parte de emoção, ela mexe muito com a gente. E até mesmo a emoção, vamos falar agora um pouquinho da emoção do luto. Porque se não for cuidado, vai atingir o corpo físico. André, mas vai, porque qual que é a emoção na parte do luto? O desânimo pela vida, não ver mais a alegria. Às vezes a gente usa até aquela expressão, meu mundo agora já não é mais colorido, meu mundo agora é mais acinzentado, é mais cinza. Para mim, tanto faz como tanto fez. Hoje para mim já não importa mais nada. Então você vai trabalhando. Essas emoções são emoção do luto, mas são emoções do luto que elas vão, são emoções do luto que elas vão atingindo e vai, infelizmente, agir no nosso corpo físico. Nós vamos adoecer. Isso para uma depressão é um passo. Isso para uma depressão, a tristeza profunda. Porque tem gente que hoje, isso até vale a gente entender, porque tem pessoas que às vezes confundem um pouco depressão com tristeza. E Chico, um dia ele usa uma frase que ele diz assim, às vezes eu fico triste, mas eu não sou um espírito triste. Às vezes nós entristecemos alguma coisinha que acontece, você fica sabendo, naquele momento você fica um pouco triste, mas daqui a pouco você já renova de novo. Por quê? Porque você não é um espírito triste. Então
todos nós passamos por isso. Mas existem pessoas que essa tristeza, ela vai se perdurando. E não é um dia, não são 2, nem 3. Ela vai esticando. Aí é o perigo. Aí se junta, como nós falamos, data. Aí vamos falar um pouquinho então de datas especiais do nosso ente querido. Aí acabou. Eu digo aqui na reunião das mães, existem algumas datas que você vai dizer assim, eu queria que esse dia não existisse mais para mim. Esse mês. Final de ano, né? Muitas pessoas, final de ano, Natal, Ano Novo, aquela comemoração. Tem gente que diz assim, eu queria que o ano fosse até 30 de novembro, quando chegasse novembro já pulasse para janeiro, porque perdeu a graça. Então olha só, aí a gente vai trabalhando tudo nisso, perdeu a graça, o dia, não tenho mais motivo, né? Você vai vendo como que nós vamos trabalhando? Eu não tenho motivo, perdi a graça, perdi a alegria, e aí o nosso corpo físico ele vai trabalhando. Aí é óbvio, a tristeza, essas coisas tudo, e aí a enfermidade. Mas André, como é que nós podemos lidar com isso? Até tenho, né, eu até botei assim, a gente às vezes não pode cuidar da nossa emoção. A emoção a gente fica, mas nós podemos cuidar da nossa reação. E isso é importante, a gente entender isso. Por exemplo, quando alguém na rua discute com você, naquele momento, às vezes você fala assim, você pode cuidar, né, da emoção, ficar nervoso, mas você pode cuidar a reação, né? Talvez a minha reação, a vontade era o quê? A minha vontade era pular no pescoço, arrancar, né, se tivesse dentro do carro e socar a mão com carinho. Então assim, a reação eu posso cuidar. E é isso que nós precisamos ir aprendendo a cada dia, a cuidar da nossa reação, né? Então, deixar com que a gente possa ser mais alegre, a alegria ela seja mais. Mas André, mas tem. Mas eu perdi. Aí quando a gente consegue entender que nós não perdemos, que o nosso ente querido, vamos falar, como eu falo, hoje já vamos falar um pouquinho, até mesmo dessa parte de emoção, mas ligado ao luto. Que o nosso ente querido, ele continua sendo o nosso ente querido. Só que agora ele está em outro plano. Usando uma das máximas do Chico, eles apenas se tornaram invisíveis aos nossos olhos. São invisíveis aos nossos olhos. Mas eu sinto cheiro. Às vezes eles vêm visitar no sonho. Às vezes você está em casa, você ouve. E aí muitas vezes nós ficamos, a gente acha que está ficando doido. E você já fala assim, estou ficando maluco. Eu não posso nem contar para os outros, porque se eu contar vão querer me internar. Porque vão achar assim, agora está ouvindo voz. E nós vamos ouvir, porque a nossa ligação é essa. Eu falo, às vezes eu estou aqui no centro, eu estou lá no fundo, lá na área lá da cozinha, lá da cantina. Esse portão nosso aqui, cada vez que abre e fecha, ele faz barulho. Um dia o Erivaldo falou assim, eu vou botar um WD nele. Eu falei, não põe que ele é o nosso alarme, que a gente sabe que se a gente tiver para cá, cada vez que ele abrir, a gente descobre que tem gente entrando. E aí eu estou lá no fundo, daqui a pouco o portão abre. Aí eu venho, aí chego aqui na frente não tem ninguém, aí eu volto. Aí aconteceu isso às 3 vezes, na terceira vez eu dei risada, eu falei assim, só eu mesmo, né? Eu estou igual bobo. Primeiro que quem trabalha aqui tem a chave para poder entrar, vai entrar. Cada vez que abre o portão, para que eu preciso ir lá? Aí eu ainda brinco com eles, falo, vocês vão chegando, pode chegar, seja bem-vindo todo mundo. É o meio que eles dizem assim, estamos chegando. Que eles não precisam abrir portão. A verdade é essa, não tem essa necessidade. Mas são meios que eles promovem para a gente de dizer, estamos aqui, já estamos chegando para a reunião, já estamos chegando para o nosso encontro. Então nós vamos ouvir. Às vezes o perfume que invade,
Você está ali, é aquele cheiro dele. Eu falo aqui, meu pai usava colônia Pinho Campos do Jordão, só os mais antigos aí que lembram, né? Hoje é Boticário, não sei o quê, cada um que junta usa um perfume, quando a gente junta, então você não sabe mais que perfume que é, porque misturou. Mas naquele momento é aquele cheiro que ele exala, que ele destaca, que ele vem, que ele invade você. Aí você sabe, é meu ente querido que está perto de mim. É meu ente querido que está próximo. Então é dessa maneira que nós vamos cuidando aqui das nossas emoções, para que a nossa emoção, mas assim, André, mas eu posso chorar? Eu digo sempre que chore de saudade, não da tristeza. Mas André, eu podia, porque aconteceu, porque André, mas com muito carinho. Só uma pessoa nessa fila toda que furou a fila. Só um. O nosso irmão e a nossa irmã que se suicidou. E mesmo assim, merece todo o carinho nosso, merece todo o respeito, merece ser acolhido no plano espiritual, porque ninguém veio para sofrer eternamente. Vamos falar um pouquinho do suicida. Vamos falar um pouquinho dele. Muitas pessoas têm a mania de julgar o suicida. Ela diz assim, que a pessoa que se suicida, ela vai para o inferno e vai sofrer eternamente. Primeiro que ninguém veio nessa vida para sofrer eternamente. O resto da sua vida não. Por isso que existe. A gente, né? Nasce, reencarna, vive, vem para evoluir, né? Volta. Lá no plano espiritual também, a evolução. Ninguém regride. Eu posso até parar, dar uma paradinha, quem sabe algumas encarnações, né? Não ir nem para frente nem para trás, mas regredir eu não regrido. E é o processo da evolução, né? Só para a gente... André, muitas, né, algumas religiões tratam aí que a pessoa quando desencarna, nós temos o purgatório. O purgatório eu trato aqui como quem já vem aqui já ouviu. Audiência de custódia, né? O cidadão desencarnou, aí ele fica lá no plano espiritual, num lugar chamado purgatório, depois tem um julgamento, naquele julgamento ali, aí vai ver assim, puxa a ficha, não, você foi mais ou menos, mas você fez umas coisinhas, isso aqui é umas coisinhas que dá para passar, né? Sobe, esse aqui já fez, não, desce, tal. Tem outras que dizem assim, que quem desencarna dorme, vai dormir, bom, já estou achando minhas canetas que não escreve, dorme, depois, na volta que Jesus vai voltar, na volta de Jesus, aí vai ter o julgamento, e naquele julgamento também, aí sim, você foi bonzinho, sobe. Menos bom, Chico não dizia ruim, Chico dizia menos bom. Então vamos lá, o menos bom desce. Só que nós vamos para a Bíblia só um pouquinho, só para a gente entender essas duas regras aí. Moisés e Elias morreram. Então, de acordo com essa teoria, eles eram para estar dormindo, certo? Quando Jesus vai no monte orar, na transfiguração, está escrito lá, Jesus conversa com Moisés e Elias. Então, desculpa, para mim aí já quebrou várias regras. Primeiro, o Espírito tem vida, e aí é onde Jesus falou, quem crê em mim tem vida e vida eterna. Então o Espírito tem vida, a vida é do Espírito. Comunicação dos Espíritos.
Porque tem gente que nos julga e que diz assim para você: você vai na casa espírita, você vai lá buscar uma comunicação do seu ente querido, isso é pecado. Inclusive, aí vai lá para a Bíblia: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Nós temos que deixar, então, usa essas frases. Qualquer dia eu vou fazer uma palestra sobre essa parte. Interessante, nós vamos fazer uma palestra sobre essa parte. Mas se fosse tão errado, aí eu pergunto: por que Moisés e Elias conversaram com Jesus? Comunicação dos Espíritos. Se você falar para mim que não é comunicação dos Espíritos, aí você tem que explicar para mim o que Moisés e Elias eram naquele momento. Porque está escrito lá: Moisés e Elias, que já eram mortos, os seus espíritos vieram e conversaram, e eles conversaram com Jesus. Comunicação dos Espíritos. Então, quando nós entendemos isso, né, voltando à emoção do nosso luto, então o nosso ente querido, ele não deixou de ser o seu ente querido. É óbvio, nós sentimos a falta física, claro. Mas aí nós começamos a entender que não é o fim. Não é o fim, não acabou. Nós vamos nos reencontrar na hora certa, no momento certo. E como eu estava falando aqui antes, só um furou essa fila, que é o nosso irmão e a nossa irmã que se suicidou. Todos nós, quando reencarnamos, lá no plano espiritual, vamos dizer assim, a gente já tem o nosso acerto lá no plano espiritual. Nós escolhemos o gênero das nossas provas. André, nós escolhemos. Livre-arbítrio, está escrito no livro dos Espíritos. Nós escolhemos o gênero das nossas provas. Tem gente que diz assim: a minha vida está assim, está de perna para o ar, acontecendo isso, né? Eu acho que eu colei chiclete na cruz. Teve uma que virou e falou assim para mim: eu acho que eu dancei na mesa da Santa Ceia, porque a minha vida está de perna para o ar. Eu falei: não, você não dançou e nem colou chiclete, filho. Você escolheu a prova. Agora nós temos que passar por ela. Faz parte, é uma escolha, é livre-arbítrio. Então, só tem um, esse furou a fila. E mesmo assim, como eu falei, com muito carinho e respeito, sem julgar, porque quantos de nós chegamos aqui achando que a morte foi o fim? E quando o nosso ente querido falou com a gente a primeira vez, escreveu a carta, nós falamos assim: nossa, a vida continua. A dor da saudade me trouxe, mas do mesmo jeito um pouco cético, a dúvida, porque nós trazemos o que eu chamo de bagagem cultural. O que é bagagem cultural para mim? Quem frequenta já sabe, né? Mas bagagem cultural para mim é aquilo que a gente traz lá de trás, lá da família, lá do pessoal mais antigo, que é: morreu, acabou, a morte é o fim, morreu, acabou, a morte é o fim. Quando morre um desespero, quando é isso, porque nunca mais. É isso que a gente traz. Então, que morreu, acabou, que morreu é o fim. Aí quando a gente vê, chega na casa espírita, que é onde eles vêm de diversas maneiras, uma delas é através da psicografia, vamos falar um pouco também. Aí a gente fala assim: nossa, que emoção. Aí começa aquela parte entre o cético e a parte da gente confiando. Que ele fala assim: eu não falei isso, e trouxe aquilo que não fui eu que disse, aquilo que era nosso, aquilo que era particular. Ameniza aí sim aquela emoção, aquela dor, né? Aquela emoção, aquela dor
né, do sofrimento, isso ameniza, porque aí nós sabemos que a vida continua, que ele ou que ela estão somente no plano espiritual, que eles estão ali bem, que eles podem falar, que eles podem vir nos visitar, e aí isso vai cuidando dessa emoção de sofrimento, dessa emoção de dor, a qual vai nos ajudando aonde? No nosso físico. Aí você consegue ver, no caso, vamos dizer de mãe, avô, avó, mas um filho, mesmo que passe por esse momento, mas que chegue e diz assim, eu estou sorrindo. Deixa eu só deixar uma chave aqui. Eles abriram para mim, esqueci. Ô, querida, se você só pôr a motinha aqui dentro que vai entrar carro na garagem. É a motinha sua? Desculpem. Tem voluntário nosso que chega, e aí chega um pouco atrasado. Agora tem que estar mais tranquilo porque não tem aula na rua e quando tem aula a gente não consegue parar carro, a gente tem que abrir a garagem. Então, voltando, né? Aí a gente cuida da nossa emoção, óbvio, mas a nossa emoção, só que ela não entra naquela parte do desespero, da doença, da enfermidade, da tristeza, do sofrimento. Porque eu descobri o quê? Nossa, o meu ente querido, ele está lá do outro lado. Aí quando chegam essas datas especiais, elas já não são mais datas de sofrimento. André, como é que você lida com as datas especiais? Vamos dizer, o que são datas especiais? É a data do aniversário, né? Então, se é um pai, dia dos pais, o aniversário dele, final de ano, Natal, Ano Novo, que geralmente a família reúne. Então, assim, aqueles momentos nós chamamos de datas especiais. Então, quando chegam essas datas, como que você fica? Como que você lida? É o dia, para mim é o pior dia. É o dia que eu não gostaria. Queria deitar, tipo, se o aniversário do meu pai é amanhã, eu queria deitar hoje quinta e acordar só no sábado. A sexta eu queria pular. E hoje eu estava conversando com uma mãe aqui ainda, a gente está conversando, nós ainda falamos assim, mas como nós ficamos aqui, isso influencia como eles ficam lá. Mas André, mas sim, claro, é óbvio, qualquer um de nós. Qualquer um de nós ficamos. Imagina se você tem um familiar seu que está doente, que não está bem, que você ama. Porque tem uns, né, que a gente... Como eu falo, amar familiar é fácil, mesmo assim tem uns que... Amar o estranho, então, é coisa... Né? Mas nós não estamos falando do estranho, vamos falar do familiar. Então você imagina ali o seu familiar que você ama e ele ou ela está doente, está passando algum problema, não está bem. Como que você ficaria? Sossegado, tranquilo? Você estaria na reunião aqui de mente aberta, só ouvindo o que nós estamos conversando? Não, você ia estar preocupado aqui, ó, celular, deixa eu ver o grupo, se der lá, porque já cria um grupo lá da família, vamos ver aqui se esse grupo da família já tem alguma coisa. Não tem nada, graças a Deus, tal. A cabeça fica ali a mil. No plano espiritual é a mesma coisa. Eles ficam preocupados com a gente. É óbvio.
Na reunião das mães, eu geralmente quando eu vou terminar na reunião, eu falo aqui, vamos fazer um exercício que é a empatia, né? Empatia é o quê? Eu só consigo sentir a sua dor se eu trocar de lugar com você. Essa é a verdade. Você só vai conseguir sentir a dor do seu irmão, da sua irmã, se você trocar de lugar com ele. Se você não fizer isso, você não vai sentir. Você vai até ouvir, mas é aquele assim, né? Fala, pode falar, tá bom, tá, então tá, oi, tá. Tem um que ele conta a história dele, você tá chorando. Às vezes você está chorando mais do que ele, mais do que ela. Você está sentindo o que ele está passando. Então você imagina assim, no plano espiritual, o seu ente querido, você, agora vamos inverter. Nós estamos no plano espiritual. É, André? Nós desencarnamos. Mas como é que é? É assim. Qual é a diferença? Aqui nós temos um corpo físico. Todos nós somos um espírito, vivendo uma experiência humana. Todos nós. Então nós estamos no plano espiritual. Reunião. Aí olhando, conversando, né? Nossa, ali, que nós vamos conhecendo cada um, tal. Só que aí daqui a pouco é aquele dia que é o seu aniversário. Como é a ligação deles com a gente ou nossa com eles? Como é que nós estamos ligados? Através do pensamento. Inclusive, diz assim o Livro dos Espíritos, né? Por isso que é bom a gente cuidar um pouco dos pensamentos, porque aqui a gente até pode esconder o pensamento, mas eles conhecem o nosso pensamento todinho. Conhece, André? Ah, conhece. Ih, deu uma zebrinha aí que eu acho que eu andei pensando que não deve. Eles conhecem o nosso pensamento. Aí você imagina, então hoje é o seu aniversário, você no plano espiritual, e aí amanheceu o dia aqui. Aí você sente o seu familiar aqui acordando e dizendo assim, que dia terrível. Aí você já começa assim, nossa, é meu aniversário, um dia terrível. Dia terrível porque ele não está aqui, porque ela não está aqui. Eu queria que esse dia não existisse para mim, porque esse é o pior dia do ano para mim, é o pior dia da minha vida para mim. Eu queria morrer, não estou para ninguém, não vou atender ninguém, não vou falar com ninguém, não quero conversa com ninguém, não quero papo com ninguém, eu quero ficar quieto, eu não quero que ninguém... Ó a sombra de pensamentos positivos que eu falei nesse momento aqui. Só pensamento negativo, desculpa, mas não quero, não tô, tá ruim, é o pior, é isso, é aquilo. Você escutando isso lá no plano espiritual, como que vai ser esse momento para você? Você vai dizer assim, estou iniciando um dia bacana, o dia do meu aniversário, olha que gostoso. Você não vai. Você vai ficar apavorado, você vai ficar preocupado. Agora vamos inverter. E eu vou dizer do meu pai desencarnado. Aí chega o aniversário dele. Eu acordo de manhã, amanheço, faço a minha oração, faço a minha prece. Aí eu tive uma criação de tomar benção de mãe, pai, avó. Aí toma a benção, toma a benção, vira e fala assim, ei meu velho, tá ficando mais velho hoje, hein? Deus abençoe o senhor aí, que o seu dia seja maravilhoso, que eu quero ser o primeiro da família, quem sabe a dar o presente hoje. O meu presente é meu beijo, é meu abraço, é dizer que eu amo o senhor, porque o senhor continua sendo... Você imagina esse espírito, você imagina você lá no amanhecer no seu dia, ouvindo essas palavras no plano espiritual. Como que você vai ficar? Você vai ficar triste? Você vai ficar feliz? Você vai até chorar. A sua
reação ali, a sua emoção. Qual vai ser a sua emoção? Você vai chorar. Mas não da tristeza. Você vai chorar da emoção, da alegria, de falar assim, nossa, que gostoso. Já ser lembrado logo nessa hora, amanhecendo, ouvindo as palavras dele, dela. Isso me alegra, isso está fazendo com que seja mais fácil. É dessa forma. Então nós aqui que passamos pelo luto, nós precisamos cuidar da nossa emoção, porque senão as doenças vêm, a enfermidade ela vem. André, mas eu não consigo. É um trabalho que a gente precisa ir gradativamente, não é da noite para o dia. É quando a gente entende, por exemplo, então, mas ele foi, por que ele foi? Ele não deveria ter ido. Só aquele que furou a fila foi antes da hora. Mas André, mas era uma criança, um bebê. Era um bebê. Aqui tem uma mãe aqui que ela veio, o filho dela viveu 7 dias. 7 dias. Esse ano completou 32 anos. E esse ano ela virou e falou assim, André, eu saí do luto esse ano. Quem estava aqui, viu? Falou. Esse foi o ano que eu fiz o bolo dele. Tomei café com meu esposo, com o pai. Fiz o bolo, cantei os parabéns. E eu saí do luto depois de 32 anos. Emoção, mas cuidando do pensamento. Para quê? Para que o corpo não adoeça. Então, às vezes nós não podemos cuidar da emoção. A lágrima, que ela vem, mas é a reação. É o que eu falo, é o que eu digo. Aí é a hora que nós vamos trabalhando isso. Porque a maioria, se você parar, a maioria da nossa enfermidade, ela, por isso que diz que ela é de um cunho espiritual. Por isso que o passa, tratamento espiritual. Muitas pessoas chamam de cura. Vamos falar um pouquinho do tratamento espiritual. Muitas pessoas chamam de cura. Nós não chamamos de cura. Por quê? Porque, para mim, a palavra cura, ela não é que ela é bem pesada, mas ela é para mim. Porque diz assim, eu estou doente, passei na cura e não fui curado. Mas André, não é curado? Ué. Só que não existe lugar na face da terra que cure 100% das pessoas que ali for frequentar ou for passar. Não existe. André, não existe? Não existe. Primeiro dia que isso existir, acabou a profissão medicina, filho. Para que você vai ter médico? Se basta eu ir lá em tal lugar e lá está curando todo mundo que for lá. Leva todo mundo para lá, né? Segundo, de graça, porque a doutrina espírita dai de graça o que recebeu de graça. Já fica a dica aí, como diz, fica a dica. Se tem alguém cobrando alguma coisa por aí, pula fora. Muito respeito, mas eu digo. Conheço pessoas aí que às vezes, para rezar, para orar, para não sei o quê. Uma ajudinha de custo. Ajudinha de custo, irmão. A doutrina espírita, ela diz para nós médios que nós, ninguém deve viver da mediunidade, não se vive da mediunidade. E até Chico nos ensinou através de um negócio tão simples. Chico psicografou mais de 400 livros aí. Se eu não me engano é isso. E aí um dia perguntaram para ele, Chico, mas você psicografou, e os direitos autorais, tal, Porque todos os direitos autorais nos livros
foram doados, cedidos às creches, às entidades filantrópicas, à casa espírita. E aí o Chico virou e falou assim, mas não fui eu que escrevi. Eu só, como diz, emprestei o corpinho. É o médium. Qual que é a função do médium? Por isso que é médium, é o meio. A espiritualidade, o meio e a pessoa. Mas não somos nós que fazemos. É isso que nós precisamos entender. Quem sente precisa entender. Não é o médium que faz. Ele só é aquela pessoa que dispôs a sua vida ali. E através da espiritualidade, o trabalho é realizado. Porque muitas pessoas se pegam no cidadão, na pessoa física. E eu vou dizer uma coisa para você, se pega em Jesus. Se pega em Jesus. Não na pessoa física. Então, se existisse um lugar que curasse 100%, não existe. Então o tratamento espiritual é para isso, é para cuidar. Óbvio que aí, por exemplo, algumas pessoas chegam aqui, tratamento espiritual é para quem tem problema físico, que já está refletindo no físico. Nós precisamos cuidar do físico. Por exemplo, meu problema é emocional, é passe. O passe cura, o passe cuida também, o passe faz. Só que algumas pessoas já, isso evoluiu, atingiu o físico. Um câncer, uma enfermidade ali a mais, um machucado que não fecha, uma dor que não passa, já passou em tudo quanto foi médico, já fez aquele exame que entra dentro, faz um raio-x do cidadão, um PET scan da vida, aquele negócio que lê o cidadão inteiro, aí o médico olha, vira e fala assim, meu filho, eu não sei o que você tem. Não disse nada aqui. Tratamento espiritual, ok. Agora, emocional é passe. Uma vez chegou uma pessoa aqui, virou e falou assim, eu queria passar lá, qual que é o seu problema? Não, meu problema é emocional. Aí quem atende ali na frente falou, não, você vai passar lá no passe. Não, eu quero... Não é. É passe. Agora, André, tem os casos? Tem. A gente não fica, não fala, não vamos ficar dizendo, mas tem casos de cura? Tem, vários. Vários. Cuidando, então, né, para que o nosso físico fique bem. Então a casa espírita, até toda a casa espírita, vamos falar agora um pouquinho da casa, é tudo isso. É esse momento da conversa, a conversa ela é importante, porque se eu falar assim, nossa, se eu aplicar um pouquinho na minha vida, eu vou mudar umas coisas. Tem uma frase que eu digo aqui, não é minha não, tá? Mas eu guardo ela, eu gosto dela. Eu digo assim, a vida é bela, a gente que estraga ela. Essa frase não é minha não, mas eu digo ela aqui. Mas André, você sabe por quê? Porque olha só, se você aplicar os ensinamentos de Jesus na sua vida descomplica. Até a parte de saúde. Bondade, caridade, fraternidade, respeito, amor ao próximo, compreensão, perdão. É difícil. Como diz um amigo, só Jesus na cauda. Não é nem na causa. Eu perdoei, mas eu não quero ver nem pintado de ouro na minha frente. Você não perdoa. Se você encontra a pessoa na rua, você viu ela, você já chega em casa, vira e fala assim para a família, para o pessoal, nossa, hoje eu encontrei fulano, meu Deus, que raiva, que ódio, acabou com o meu dia, a vontade era pular no pescoço, a vontade era torcer, a vontade era... Ó o estado que você chegou na sua casa. Se você aplicasse o ensinamento que era perdoa. Perdoar não quer dizer que eu preciso conviver, que eu preciso, mas é tirar esse sentimento. Todo mundo sabe? É tirar esse sentimento
não julgar as pessoas. Ah, mas o fulano é isso, fulano é aquilo, fulano tal, né? Aí Jesus fala assim, não julgueis para que não sejais julgados. Ensinamento. E não é fácil viver isso. Tem uma máxima de Jesus que é, ama o teu próximo como a ti mesmo. Qualquer um é meu próximo, independente de cor, classe, condição, razão social, independente de gênero, independente, qualquer um é meu próximo. Mas tem gente que escolhe quem vai amar. Então assim, a vida é bela, olha só, a gente estraga ela, a gente adoece às vezes. É uma escolha, é ação e reação. Às vezes o problema está em nós. Não é no fulano. Ah, mas o fulano está errado. Aí você mesmo já disse, é ele que está errado, o problema é dele, livre-arbítrio. Não, mas eu estou com raiva dele ou dela, por isso, por aquilo, porque isso, porque aquilo. Não, filho. Olha o sentimento que você está tendo. Você está vendo como é que a gente vai? Então fala assim, o sentar aqui, o ouvir esse momento, que eu chamo de conversa, faz bem para o nosso físico e para a nossa alma, para o nosso espírito. Se a gente aplicar um pouquinho, assim, nossa. Nós estamos no processo da evolução, tá? Nós estamos no processo da evolução. Então, é aplicar esse ensino. Nossa, eu estou perdoar, respeitar, não julgar, amar, né? Se a gente for fazendo isso no nosso dia a dia com as pessoas, a vida nossa ela é mais leve, E aí é onde eu falo, nós complicamos, nós fazemos com que a vida fique pesada. Já acorda, já briga. Se a pessoa pensou diferente de você, pronto, acabou. Eu vou tocar num assunto só para entender isso, né? E sem dizer nada. Por exemplo, quantas pessoas brigaram aí por causa de política? André, mas respeitar. Um gosta desse, o outro gosta do outro. Acabou, todo mundo tem direito. Agora, se pedir a sua opinião, você pode dizer a sua opinião. Se pedir, se não pediu, você tem que respeitar a opinião do outro. Desculpa, mas é a verdade. Quantas pessoas não brigaram aí por causa disso? Ou que a gente viu ou soube. Garanto que todos nós soubemos de alguém aí que desfez amizade. Facebook então é barato, né? Fui bloqueado, né? Quantos não foram bloqueados aí por causa de escolha? Aí você fala assim, nossa, eu não falei nada. Eu tenho amigos. Posso não concordar. Ou ele não concordar comigo, ou eu não concordar com ele e tal, não sei o quê. Ninguém gosta da mesma cor, da mesma coisa, ninguém gosta. Mas ele tem o direito. Livre-arbítrio. Olha só, se a gente aplicar um pouquinho, você está vendo como é que a gente descomplica? Aí a gente vai ouvindo isso aqui, a gente fala assim, caramba, eu acho que eu compliquei umas coisas na minha vida aí, de graça, por bobeira. Eu quis impor, eu quis fazer isso. E quando você impõe, você fica com raiva. Já dá aquela franzida assim na sobrancelha, assim, ó. Já enruga ela e já ferve o sangue, aquele negócio. Tudo isso acontece. Então assim, a vida é bela. Se a gente cuidar, então assim, faz bem para a saúde. Sorria mais, agradeça mais. Teoria da gratidão. Estou encerrando. Teoria da gratidão. Tem uma moça que ela vem lá de Taubaté. Um dia ela chegou aqui, ela virou e falou assim, André, eu aprendi aqui com você a teoria da gratidão. Porque quer ver? Olha só. Tudo é a maneira que a gente olha. Tudo é a maneira que a gente vê as coisas.
Você chegar na sua casa agora à noite, saiu do centro, foi embora para sua casa, você abre, entrou na casa, você chega lá na cozinha, a pia. Aí você olha a pia, cheia de louça suja. Que é comum a gente fazer? Nós vamos virar e vamos dizer assim, nossa, tem uns que ainda vai até mais fundo, né? Que raiva. Ninguém fez nada. Ainda vai, aí vem acompanhado de algumas palavras, né? De algumas palavras, né? Que bando de vagabundo. Cara aqui dentro, ninguém fez nada. Olha só, aí você vem. Né? Você entrou dentro da sua casa. Aí você vem nesses pensamentos ali que agora eu estou com raiva. Agora eu estou isso. Teoria da gratidão. André, mas qual é a teoria da gratidão? Obrigado, Jesus. Porque se eu tenho a pia com louça suja, é porque eu tive o que comer. Quantas pessoas não têm o que comer? Está vendo a diferença? Óbvio que depois você pode ver, aí entrar num acordo, orientar, gente, vamos dar um equilíbrio aqui e tal, não sei o quê. Mas você está vendo a diferença entre xingar, entre reclamar e entre ser grato? É a mesma coisa. A situação é a mesma, é a pia cheia de louça suja. Tudo bom? A situação é a mesma. A pia cheia de louça suja. Quem já passou aí uma fomezinha de noite aí, né? Às vezes a gente chega em casa, madrugada, você ficou com preguiça de fazer alguma coisa, você acorda, dá uma dor, dá uma bola no estômago aqui assim, dói, a fome dói. Mas às vezes a gente fica com preguiça, levantar, né? Tem gente que tem preguiça de fazer, ou vai lá, bebe um copo d'água para ver se engana até amanhecer para tomar um café, né? É uma escolha, livre-arbítrio, ok. Mas teria o que fazer. Agora você imagina aquele que não tem. Ele abre o armário dele, vazio. Às vezes nem a água tem, porque aí a Saeg cortou a água. Não teve dinheiro para pagar a fatura do mês lá. Então assim, teoria da gratidão. Tá vendo como é que é? Aí a gente fala assim, nossa, rapaz. Às vezes a gente sente assim, quantas vezes eu reclamei da louça, né? Acho que agora eu vou agradecer um pouquinho mais a louça, graças a Deus que eu tenho. Claro que nós não vamos aproveitar largando louça para todo mundo, né? Equilíbrio, né? A vida nossa ela é feita de equilíbrio. Mas teoria da gratidão muda. A sua vida muda. Aí você vai estar, você vai sorrir mais, você vai ficar mais leve. Você vai chegar, você vai tomar o seu banho, você vai comer, você vai jantar, você vai organizar, você vai deitar, você vai dormir, você vai estar em paz. Deita com raiva. Alguém aqui já deitou com raiva? Né? Alguém já teve raiva aí para deitar de alguma coisa? Sua cabeça deu tranquilidade para você? Você ficou em paz? Falou assim, não, estou com raiva, mas eu estou em paz. Não está. Aí fica ali assim, nossa, fulano falou isso para mim. Nossa, eu devia ter falado, nossa, eu esqueci, lembrei daquilo. Eu devia ter falado daquilo. Se eu falasse isso, eu arrebentava. E aí você, olha só, aí você vai... Quando você vê, você olha, 3 horas da manhã, você fala assim, meu Deus, eu vou acordar às 6. Eu só tenho agora mais 3 horas para poder dormir. Tudo porque eu fiquei pensando. E se eu praticar? Aí, olha o corpo físico. Não aguenta. Não aguenta. A semana passada eu surtei. Acontece. Eu surtei. Eu tô mal essa semana, eu nem trabalhei essa semana. Por causa desse motivo. Mas você quer, meu filho falou, mãe, depois você começou a ir do centro, você melhorou muito. Porque eu era assim, falava, eu já nem pensava o que eu ia falar. E melhorei bastante, sabe? Não, nós estamos no processo. 52 anos junto com uma pessoa que sempre foi mandão, sempre obedecia. A gente foi criada, minha mãe sempre criou daquele jeito, né? Você tem que fazer o que o marido fala. Hoje em dia, eu falo, as mulheres estão certas. E eu sempre fui naquilo, sempre fui na dele. Agora está doente, 1 ano. Meu filho falou, olha, tudo que você sofreu, ainda você cuida dele doente, acho que ele nunca esperava que ia ficar desse jeito. Mas continua sendo mandão, então a gente trabalha, então eu estava no meu limite, por causa da minha neta, estou pior do que eu estava. A doença dele que não resolve.
Então tá difícil para mim, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que entregar, eu tenho que cuidar dele, eu tenho que cuidar de casa, fazer tudo. Então sábado eu surtei, eu chorava tanto, e o meu dedo não saiu lá do botão do celular, e ele xingando, e meu filho escutando. Ele falava, quer parar de trabalhar? Para. Meu filho falou, mãe, para. Seu André, eu nunca tomo decisão, sabe? Eu tenho medo, eu sempre fico assim. Mas eu tomei uma decisão, eu não vou trabalhar esse celular. Não trabalhei. Hoje ele pegou, já começou a adiantar as coisas, por que você está adiantando tudo aí? Você vai trabalhar amanhã? Eu falei, não, é só o seguinte. Mas eu estou surtada, assim, eu deitei, chorava, queria sair pela rua, meu médico me segurou, sabe? Com as duas dedos, vó, calma. Eu estava sem meu remédio controlado, também que eu tomo, foi tudo junto. Então, E essa semana parece que tirou um caminhão das minhas costas, sabe? Por Mas isso- a gente tem que tomar umas atitudes de vez em quando. então, por isso que a frase é, às vezes nós não podemos cuidar a emoção, mas nós podemos controlar a reação. A gente tem que ter uma reação. A pessoa falou com você, foi grossa, qual que é a atenção nossa? Né? Tem um pessoal aí que me conhece, me conheceu há muitos anos lá atrás, lá. Eu fui meio grosso. Né? Então, hoje, mas é o que eu falo para todo mundo, essa semana passada eu falei, nós precisamos aqui domar uma coisinha chamada do velho homem. Todos nós temos um velho homem. Né? Às vezes você sai, está praticando, bondade. Ninguém é perfeito. Ninguém. Perfeito só foi Jesus. Pode guardar isso. Né? Ninguém é perfeito, não. Tá? Nós estamos num processo. Aí você sai, você fala assim, hoje eu estou tranquilo, estou em paz, vou para o centro, hoje eu quero praticar, né? Gratidão, vou deixar o pessoal passar, eu vou deixar parar na faixa do pedestre, aí começa a passar aqueles motoqueiros um do lado, um do outro, um fecha você, aí o primeiro você passa, você tal, o terceiro você já não aguenta, você põe a cara para fora, aí você lembra, aí deixa eu voltar do velho homem de novo, o novo homem, deixa esse velho de lado, não vou me aborrecer, não vou estragar meu dia, existe. Então, só que é exatamente isso. Às vezes, a emoção, choro, aquilo que vem, que acontece, aquilo que dá a querer ferver, mas a gente para, não, mas eu não posso agir sobre a emoção, às vezes fala alguma coisa, machuca, por isso que tem uma frase que a gente diz assim, o silêncio é uma prece. Agora eu estou ficando em silêncio. Um dia uma pessoa virou e falou assim para mim, André, eu não concordo com essa frase, porque é quem cala consente. Eu falei, não, quem cala não quer briga. É o contrário, se você falar, que nem você falou para mim, você não concorda, ok, vou concordar com você, porque eu não quero discutir com você. Eu não quero ficar doente. Lá na frente, quando você estiver mais tranquilo, nós vamos conversar e eu vou te explicar essa frase. Falei demais. Que Deus os abençoe. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Para quem está vindo a primeira vez, sejam bem-vindos e bem-vindas. Quem está sempre conosco também. Banheiro feminino aqui dentro, banheiro masculino ali ao fundo. Peço que aqui dentro do salão a gente não converse, tá? Aqui dentro do salão a gente mantém o silêncio, a oração. Tem uma cantina ali no fundo. Então, se alguém fala assim, André, eu quero ajudar a casa e tal, eu brinco, meu jeito, eu falo sorrindo, eu brinco, mas é sério, né? Vai lá, come alguma coisa, fica fortinho e ajuda o centro. Mas não é obrigatório também, porque não existe moeda de troca. Eu tenho que adquirir para receber, eu tenho que, jamais, pelo amor de Deus. Celular nosso desligado ou silencioso. Nossas músicas, não estranhe nossas músicas, quem é espírita, está acostumado com aquela música mais piano, mais melodia. Aqui vai tocar Tim Maia, Papas na Língua, vai tocar Eu Sei, vai tocar Roberto Carlos, a música da Igreja Católica, a música da Igreja Evangélica. Aqui nós somos ecléticos. Não vai tocar o funk, o batidão, o ambiente. Mas essas músicas foram músicas escolhidas por familiares que lembram o nosso ente querido que desencarnou. E qual é o objetivo desse momento aqui? Harmonizar o salão. Poder dizer para eles assim, estou aqui. Essa música lembra você. Por isso que vai tocar uma música dessa aí, não estranha. Tá bom? Precisou levantar? Deixa a sua senhazinha na cadeira. Tá? Precisou levantar? Deixa a sua senhazinha na cadeira, não tem problema.
A máscara aí, que ela passa ali, é uma rifa. Essa rifa nos ajuda a manter a casa, que é uma casa alugada, com todas as suas despesas, água, luz, todo mundo sabe, eu não preciso nem falar. Falar em despesas, nós vamos sentar e não vamos chorar, né? Pelo contrário, gratidão, que graças a Deus nós estamos conseguindo pagar, então nós somos gratos. A gente passa, não é obrigatório, tá? Quem puder e quiser ajudar, ok, a gente agradece. Quem não puder também, sem problema nenhum, Deus nos abençoe.